Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vou convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós estaremos lendo os primeiros 14 versos do capítulo 18 do Evangelho que segundo escreveu o nosso irmão Lucas. E hoje, como é um culto de oração, nós vamos nessa perspectiva, trazer uma palavra de oração ao nosso coração aqui nessa noite. Os irmãos que encontrarem, por gentileza, eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos fazer a leitura de pé, só quem encontrou. Lucas 18, a partir do 1, a palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os irmãos podem sentar, amém? Nós vamos orar um pouco mais. Eu gostaria que você, mesmo sentado, curvasse a cabeça e pudéssemos mais uma vez fazer uma oração ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade que temos de ministrar a tua palavra aqui na nossa igreja. Eu te peço que tu prepare os corações que aqui estão, como também daquelas pessoas que nesse exato momento também nos acompanham, seja no YouTube, seja no Instagram. Senhor, tu sabes a necessidade de cada um de nós. Então ministra a tua palavra, que ela caia em solo frutífero, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, como assim tu tens sempre feito aqui nesse lugar. Nós te pedimos isso com temor e tremor, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Quando você começa a meditar no Evangelho de Lucas, você chega a uma conclusão inevitável: que Lucas era um evangelista extremamente organizado. E quando a gente chega no verso 18, evidentemente a gente passa pelo verso 17, capítulo 17, do 29 até o 37, Lucas está tratando sobre o seguinte tema. O tema era tratado por Jesus, mas registrado por ele. No capítulo 17, do 20 ao 37, a sua segunda vinda. É tanto que Jesus disse: lembra-se da mulher de Ló. Eu preguei até sobre esse texto. O tema do verso 20 ao verso 37 de Lucas 17, ou seja, os versículos imediatamente anteriores a essa passagem que nós acabamos de ler aqui, o assunto abordado é a segunda vinda de Cristo. E interessante que de repente Lucas passa a falar sobre oração. E você poderia perguntar-se: por que Lucas, de um salto, passa a falar sobre oração? E eu quero dizer que ele é extremamente organizado exatamente por isso.
Porque Jesus disse, no verso 22 do capítulo 17, eu chamo a sua atenção para ele, por favor, Jesus dizendo o seguinte, olha, a seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Jesus está falando com a sua igreja, com os seus discípulos, e diz para aqueles homens o seguinte, olha, haverá tanta dificuldade na vida de vocês, vocês passarão por tantas agruras, vocês passarão por tantas tribulações, que chegará um dia na vida de vocês que vocês pedirão para que eu volte. De tanta dificuldade, de tanta adversidade que vocês enfrentarão da minha primeira estada aqui na terra até a minha segunda vinda aqui na terra. Vocês passarão por um momento de extrema dificuldade. E por essa razão só há um meio de nós, como igreja, enfrentarmos essa dificuldade. Só há uma maneira da gente continuar firme, da gente continuar perseverante. E você me perguntaria qual? Oração. Não tem outra maneira, né, de nós continuarmos de pé diante das adversidades da vida. Oração. E por essa razão, Jesus vai tratar, né, e Lucas registra, sobre essas duas parábolas que nós acabamos de ler. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu chamo a sua atenção também para o verso 37 do capítulo 17 de Lucas, quando Jesus diz o seguinte, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Jesus, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus está dizendo à sua igreja o seguinte, que essa sociedade que está aí, será pega de surpresa quando ele voltar. E o julgamento, ou seja, o dia do juízo, o dia que Jesus voltará, pegará de surpresa uma sociedade podre pelo pecado. E ele usa essa figura de linguagem, onde está o cadáver, certamente ali se ajuntam os abutres. O que Jesus está dizendo, que no dia que ele voltasse, a sociedade será pega, a sociedade ímpia será pega de surpresa. Com o quê? Com o dia do julgamento. E por essa razão ele exorta a sua igreja. Veja lá, você pode ver em casa que no verso 20, quem interrogou ele, principalmente no capítulo 17, foram os fariseus. E Jesus meio que se volta dos fariseus e passa a falar para a sua igreja, para os seus discípulos, a partir do verso de número 22, e diz, olha, só há um meio de vocês enfrentarem as dificuldades da vida, e o meio pelo qual vocês farão isso é o quê? É orando. Então, a frase não é minha, mas um certo autor disse o seguinte, analisando esse verso de número 37 do capítulo 17 de Lucas, ele diz o seguinte, olha, diante do estado de decomposição da sociedade, isso é muito claro, né? A oração é a maneira de nós podermos respirar um pouco do ar puro que há do céu na terra. Não há outra maneira de você contemplar a grandeza, o cheiro, né, de Deus, a não ser através da oração. Olhe para a sociedade que nós temos hoje e você veja que esse autor não está falando nenhuma bobagem, nem tampouco Jesus, quando diz o seguinte, que o mundo que está aí, na realidade, são cadáveres ambulantes. Essa é uma grande realidade. E J.C. Ryle, ele analisando esse texto, ele diz o seguinte, olha, o cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração, ou decai. Então, para nós adentrarmos no texto agora, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito sincera nessa noite. Você ora? Quanto tempo você gasta por dia em oração diante de Deus? Verso 1, vamos ao texto do capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A primeira lição e a lição da parábola está aqui já nesse verso 1, a lição da parábola de Jesus é o seguinte, se eu e você quisermos resposta de oração, nós temos que perseverar em oração. Não há outro meio de nós obtermos resposta de oração sem termos o quê? A capacidade de perseverarmos. E ele está dizendo isso aqui, né? Jesus propôs uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso é maravilhoso, né? E isso é uma palavra para a igreja. Irmãos, ninguém ora porque gosta.
Nós somos levados ao lugar de oração. Não espere que seu ser caído, não espere que seu ser, irmãos, que não foi totalmente regenerado, vai pedir para você para orar. Não. Quando o desejo, quando a saudade dos altares de Deus, quando a vontade de você, que vem na sua mente, ao seu coração, de orar, não é obra sua. Nem pense que não é obra sua, nem tampouco do diabo. É obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu não sei se você já foi tomado por esse desejo, por essa saudade dos altares de Deus. Você está fazendo determinada coisa, mas vem aquele sentimento, né? É como se uma luzinha acendesse no nosso coração e dissesse: vá orar, seja a hora que for, pare o que você está fazendo, porque é um chamado do Espírito Santo a você. E Jesus está nos dizendo isso aqui a partir do verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o quê? Sobre o dever de orar, né? Sempre e nunca esmorecer. Ô irmãos, oração, ela é um exercício que demanda de nós energia. Agora é interessante, né? O que nos leva ao esmorecimento não é a oração, mas é a falta dela. Orar requer de mim, requer de você disciplina. Orar requer de mim, requer de você o quê? Energia. Não é fácil ir para o lugar de oração, não é fácil. Mas o esmorecimento não vem pelo ato de você orar, não é exatamente o contrário. O esmorecimento na nossa vida vem pelo quê? Pela falta de oração. Essa é uma grande verdade. É quando nós deixamos de orar que nós somos suplantados pelo desânimo. É quando, irmãos, nós deixamos, é falta de oração nas nossas vidas que nós somos esmagados pelo esmorecimento. Essa é uma grande realidade. Olhe, eu não sei como está a sua vida de oração. Mas se você é uma pessoa que não tem orado, você está desconectado com as alturas. Você está desconectado com o céu. O céu não lhe escuta. E o céu também não lhe responde. Porque a oração é diálogo. Então eu não sei certamente qual é a sua vida de oração. Mas se a sua vida de oração não é uma oração perseverante, a sua ligação com o Rei dos Reis, a sua ligação com o trono está cortado. Como ele vai lhe ouvir se você não fala com ele? Essa é uma grande realidade. Jesus poderia muito bem ter dito o seguinte: orar é um privilégio. E é. Com certeza orar é um privilégio. Por quê? É você falar com o Rei dos Reis. É você falar com o Senhor dos Senhores. Mas na realidade aqui o que ele está dizendo é que orar para mim e para você não é apenas um privilégio, é um dever. Ele diz que é dever, é obrigação do crente orar. E se eu e você não oramos, nós estamos em pecado. Né? É uma ordem de Jesus para a igreja dele. Lembre-se disso, vocês têm sempre que orar. Eu vou abrir um parênteses aqui na mensagem dessa noite e falar sobre um personagem que me chama muita atenção na Bíblia, o profeta Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, abria as janelas, né, e baseado em uma que ele tinha, que um dia Deus levaria o seu povo de novo para Judá, tiraria aquele povo do cativeiro, ele abria as janelas em direção a Jerusalém e orava em direção a Jerusalém, em direção ao templo, na expectativa de ser ouvido. E o rei lança um edito dizendo o seguinte, que ninguém por 30 dias podia mais orar a não ser outro Deus, a não ser o Deus da Babilônia. Interessante que Daniel não mudou a sua agenda. Ele continuou da mesma maneira que ele fazia sempre, orando 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém, com as janelas abertas. Aí certo autor disse o seguinte: a cova dos leões de Daniel não foi literalmente lá junto com os leões. A cova dos leões de Daniel foi, na realidade, dentro do quarto de oração. Foi ali que ele começou a travar a luta com o leão. Ele venceu os leões não na cova, mas ele venceu os leões no quarto de oração dele. Por essa razão eu quero lhe dar um conselho aqui nessa noite, e tome como sendo Deus falando ao seu coração, e eu sei que é. O diabo prefere que você preserve a sua vida, mas perca o seu testemunho. E se ele tem um trunfo na mão dele, e ele tem, e isso ele usa muito contra mim e contra você, é nos tirar do lugar de oração. E faça um teste. Quando você vê uma pessoa fraca, eu não gosto de usar esse termo, mas é bíblico, né? Quando você vê alguém que se desvia,
Quando você vê alguém que esfria, quando você vê uma ovelha que se desgarra do rebanho, a primeira coisa que começa a vacilar na vida dele, a sair da vida dele, é vida de oração. Ele não tem mais vida de oração. Quando você vê um crente começando a se envolver com o pecado, ele está envolvido com o pecado, ele não tem prazer em orar. E por essa razão Jesus diz isso para mim e para você: persevere sempre, sem esmorecer, ou seja, sem deixar de acreditar. E aí Jesus, que era um mestre, ele constrói uma parábola. E uma parábola, você sabe que é uma figura de linguagem, que Jesus constrói ela de forma muito deliberada. Tudo aqui é milimetricamente pensado para dar ênfase à lição que Jesus quer dar, para a igreja começar a orar, ou continuar orando, perseverando. Vá para o verso 2. Ele apresenta aqui no verso 2, o primeiro personagem da parábola. Olha o que ele diz. Havia em certa cidade um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Então ele nos dá aqui o primeiro personagem da parábola. Quem é essa pessoa? É um juiz ante Deus. Alguém que nunca perguntou para si mesmo: o que Deus espera de mim? Alguém que quando se levanta ou se levantava, não olhava para os céus e dizia: Senhor, obrigado pela posição que tenho, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela comida que tu colocasse à minha mesa. Era um homem que desconhecia Deus completamente. Era um egoísta, uma pessoa soberba, que não tinha relacionamento nem na vertical com Deus, nem na horizontal com os demais. Em outras palavras, ele não amava a Deus e não amava ninguém. É o primeiro personagem que Jesus coloca nessa parábola. E ele lança mão do segundo personagem. Olhe para o verso 3. Ele nos apresenta o segundo personagem dessa parábola. Ele diz o seguinte, olha: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ou seja, se no verso de número 2... Aliás, 2, Jesus apresenta um homem arrogante, mas ao mesmo tempo aquele que era representava a nata da sociedade. No verso de número 3, ele apresenta a escória da sociedade. Ele apresenta uma viúva. O que significa isso? Alguém que não tinha vez, nem tinha voz. Uma pessoa que era os invisíveis da sociedade. Porque as viúvas no tempo de Jesus não são como as viúvas agora, que teriam algum benefício, um Bolsa Família, uma aposentadoria, nada. Elas eram totalmente desprovidas. Basta lembrar a vocês o seguinte: quando o filho da viúva de Naim morreu, ela chorava copiosamente. Evidentemente, por quê? Porque ela estava chorando pela morte do seu filho, mas também que no íntimo ela sabia o seguinte, que ela ia padecer muita necessidade, porque aquele filho único dela era, humanamente falando, a única esperança de sustentar ela. Assim eram as viúvas. Estão lembradas de Ruth? Ruth e Noemi, que foram viver de quê? Das sobras, das sobras da cevada, do que o povo deixava no roçado e não colhia. Então, ser viúva, no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus também, era extremamente difícil. E aqui está essa pessoa. Alguém que tinha muito pouco, ou quase nada. E o pouco que tinha, ou quase nada, alguém em um negócio excluso, ou de uma forma injusta, tomou dela. Ela se via sem absolutamente nada. E ela sempre ia na porta desse juiz, pedir a ele o seguinte: julga a minha causa contra o meu adversário. Em outras palavras, eu tenho razão. Versículos 4, 5 e 6. Jesus continua a parábola dizendo o seguinte: ele, ou seja, o juiz, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, Jesus, considerai no que diz este juiz iníquo. Vamos começar aqui pelo fim, vamos começar pelo verso 6. Jesus olha para os seus discípulos
Jesus olha para a sua igreja e diz o seguinte: considerem, ou seja, atentem para a forma como esse juiz trata a viúva. E é como se Jesus estivesse dizendo à sua igreja o seguinte: não me comparem a esse juiz, porque eu não sou. Né? É isso que Jesus está dizendo aqui: não me comparem a esse juiz que eu não sou. Não me comparem a ele. E há pessoas que têm, eu já ouvi até pregadores fazerem esse tipo de comparação. Não. Por quê? Porque o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: ali por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Irmão, vamos fazer aqui um contraste. Quem era essa viúva? Essa viúva era uma anônima. Essa viúva era uma desconhecida. Essa viúva era uma desvalida. Agora, deixe-me dizer uma coisa aqui a você, ou lembrar você o seguinte: quem é você? Você é um desvalido? Irmãos, você é um anônimo? Você é um desconhecido? A Bíblia te chama de filho. Veja a diferença entre você e essa viúva. É isso que Jesus está dizendo, é uma parábola de contrastes. Enquanto essa viúva era uma anônima, enquanto essa viúva era uma desconhecida, a Bíblia diz que pode um pai abandonar um filho, mas o Senhor jamais te abandonará. Salmo 27:10. Você tem a ousadia de orar o Pai Nosso. Então você é muito diferente dessa viúva. Quem era essa viúva, pastor? Ela não tinha acesso a esse juiz. E mais, ele não dava atenção a ela. O que é que a Bíblia diz para mim e para você? Que no momento em que você ora e eu oro, nós temos livre acesso até o trono de Deus. Ele nos recebe, Ele nos escuta. Então, por qual razão, irmãos, a gente vê, isso aí é chocante para nós. Enquanto uma viúva desconhecida, anônima, que não tem acesso a um juiz, vai até ele, eu e você que somos conhecidos, que somos tidos como filho, que temos livre acesso a Deus, ao juiz do universo, ao Senhor dos senhores, nós não vamos, nós não oramos, nós não falamos. Quem era essa viúva? Ela não tinha ninguém que falasse por ela no tribunal. A Bíblia diz que ele era um juiz o quê? Iníquo. Ele gostava de dinheiro, ele era alguém subornável. Na realidade, ele era louco para que a viúva desse alguma propina a ele e ele recebesse, mas ela não tinha como fazer isso. Veja bem, ela não tinha acesso ao tribunal e nem tampouco ao juiz, e não tinha como comprá-lo. No entanto, a Bíblia diz que eu e você temos junto ao juiz dos juízes, quem? Um advogado. Quem é ele? Jesus, o justo, que não aceita suborno, que não tem como suborná-lo, é ele que lhe defende. Os irmãos estão me entendendo? Então por que, irmãos, nós não perseveramos em oração? E outra coisa fantástica que eu vejo nesse contraste: a viúva, ela não tinha nenhuma garantia que seria ouvida, nenhuma. Mas eu creio que todo dia, talvez 3 vezes por dia, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que sempre ela estava na porta do juiz, mesmo sem ter nenhuma garantia que fosse ouvida. Agora eu pergunto, e você? A Bíblia diz, irmãos, aliás, alguém já disse o seguinte, que a Bíblia, eu não contei, a Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Dá um não temas para cada dia do ano para nós. Vê a quantidade de promessas que a Bíblia tem a meu respeito e a teu respeito. Então nós temos a garantia que quando nós dobramos o nosso joelho, o que nós ligamos na terra será ligado no céu. E por que a gente não ora? E mais, se ela pudesse chegar até o juiz, ela chegaria no máximo a um tribunal. Mas eu e você, quando oramos com perseverança, onde nós entramos? Conforme Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, nós entramos no trono da graça. Esse juiz poderia resolver só as coisas da terra. Eu e você podemos entrar com a nossa oração no lugar onde a história do universo é regida. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu lhe pergunto nessa noite, por que não orar?
e lhe pergunto uma vez: você é uma pessoa de oração perseverante? Pense comigo, isso acontece comigo também, irmãos. Nós começamos a orar por um propósito, nós começamos a orar por uma pessoa, nós começamos a orar por algo, mas parece que a resposta demora, né? Parece que a resposta não vem no nosso tempo, no cronos, né? No tempo humano. Aí o que a gente faz? Esmorece e deixa de orar. E talvez seja por isso que muitas respostas de orações não chegam até as nossas mãos, ou não vêm até nós, porque nós desistimos facilmente. É ou não é verdade? Versículos 7 e 8 para nós encerrarmos essa primeira parte e rapidamente ir para a segunda. Verso 7 até o 8a, Jesus diz o seguinte: não fará Deus justiça a quem? A quem, irmãos? Aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse juiz era um iníquo, o juiz era um egoísta, o juiz era um soberbo, não é? E mesmo assim, é claro, por tanto aquela mulher encher a paciência dele, ele respondeu àquela mulher. Mas irmãos, imagine um escolhido, imagine um crente, imagine você que está aí, vindo até aquele que 2 Coríntios capítulo 2, aliás, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, que ele é o Pai de misericórdia. Imagine tu, imagine eu, vindo até a presença não de um juiz iníquo, mas daquele que é cheio de amor, de graça e de misericórdia, e apresentando a ele a nossa causa. Meu irmão, você tem dúvida que ele vai responder? Pode ser até um não, pode ser um sim, não é verdade? Pode ser um aguarde um pouco mais, e parece que é isso que a gente não tolera. Espere um pouquinho mais, espere um pouco mais, não é verdade? Parece que a gente não tolera isso, mas com certeza Jesus está dizendo o seguinte aqui: Ele responderá. Outro parênteses aqui. George Miller, aquele grande pastor, ele tinha uma agenda de orações respondidas. Sabe quantas? 50 mil orações respondidas por Deus para ele. Era anotado. Tudo que Deus respondia para ele, ele anotava o dia, a hora e a data. Aí alguém perguntou para ele: e as que não foram atendidas, pastor? Sabe o que ele dizia? Eu continuo orando, porque Deus é fiel. Outro autor disse o seguinte, eu não lembro dele agora, né? Ele disse: faz 40 anos que eu oro por uma causa. E a esposa desse autor perguntou a ele: tu ainda está esperando? 40 anos, ele diz: é verdade. Mas 40 anos de joelhos vale a pena, mesmo que a resposta não tenha vindo ainda. Deixa eu lhe lembrar de algumas coisas aqui nessa noite. Se Deus nos escolheu, e Ele nos escolheu desde a eternidade. Ô irmão, se Deus nos atraiu, e Ele nos atraiu com cordas de amor. Ô irmão, se a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Ele é esse Deus, será que Ele não nos fará justiça? Será que Ele não tem olhado para a tua casa? Será que Ele não tem visto a tua aflição? Será que Ele não tem visto a dor do presidente Médici? Será que Ele não sabe qual é o anseio do teu coração? Será que Ele não sabe a cilada que tu estás dentro dela? E por que você tem deixado de orar? É isso aqui. E vou lhe dizer algo mais. Deus pode até, no seu modo de ver, estar demorando. Mas eu quero dizer algo aqui importante para você. Tá não. Tudo virá na minha vida e na tua vida no tempo de Deus. Nem se preocupe. No tempo do Senhor, Ele não tarda. Ele não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Eu finalizo essa primeira parte com a parte B do verso 8. Jesus diz o seguinte, olha. Vou ler todo o verso. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Relembrando os irmãos,
O tema que Lucas tinha escrito, registrado aqui, do verso 20 até o verso 37 do capítulo 17 de Lucas, era a segunda vinda de Cristo. Interessante que se você for ler do 26 ao 30, Jesus diz uma coisa interessante, sabe? Ele diz que no fim dos tempos, quando estiver bem próximo dele voltar, a humanidade será muito parecida com os tempos de Ló e com os tempos de Noé. Comiam, bebiam, negociavam, se davam em casamento, mas não estavam nem aí para ele. E uma das marcas que Jesus está à porta, olhe para o verso de número 8, o finalzinho. Contudo, quando vier o Filho do Homem, o que é que acontecerá? Achará porventura fé na terra? O que é que Jesus está dizendo aqui nessa noite, meus irmãos? Que nas proximidades da vinda dele, a fé da igreja diminuirá. Aí você poderia estar me dizendo, eita pastor, a gente tem que observar mais, né? Dentro da igreja, quem tem fé e quem não tem, né? Essa parábola aqui é uma parábola de autoanálise. Eu gostaria que nessa noite, você que está me ouvindo, e eu fiz essa análise na minha vida, perguntasse a você mesmo, como está a sua fé? E você mesmo hoje tem condição de responder. A sua vida de oração diz como sua fé está. Jesus está dizendo, porventura eu acharei fé na terra, é isso que ele está dizendo aqui, né? E como ele diz que uma igreja que tem fé vive em oração perseverante. E como ele, em contraponto, como ele diz que um crente que está à beira de cair vive sem oração, sem fé. É impossível no mesmo coração caber oração e não fé, é impossível. Eu vou rapidamente, irmãos, eu sei que meu tempo está um pouco corrido, mas nós vamos analisar o segundo ponto, ainda falando sobre oração, ou porque talvez você não recebeu o que você tanto ora, talvez você tenha deixado de perseverar. Uma segunda coisa que atrapalha a nossa vida de oração, ou atrapalha as respostas de oração, versículo 9 ao verso 14, do mesmo capítulo de Lucas, capítulo 18. Vamos lá, vamos ler? Veja bem, eu vou pontuando. Verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Você percebeu uma coisa aqui? O público agora é outro. Me parece que Jesus não está falando mais diretamente a seus discípulos, mas Jesus está falando a uma classe de religiosos, em particular aos fariseus, aqueles que acham que vão para o céu pela sua performance. Há pessoas que acham que vão para o céu porque tem título de pastor. Há pessoas que acham que vão para o céu porque tem um curso de bacharel em teologia. Há pessoas que acham que vão para o céu porque faz muitas boas obras. Aqui era, na realidade, Jesus estava alfinetando os fariseus, né? Essa é a grande realidade. É esse público que Jesus vai atender aqui. E ele lança mão de mais uma parábola. A partir do verso 10, ele diz o seguinte, olha. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Isso é interessante, né? Ou seja, 2 pessoas estavam aparentemente com a mesma motivação no coração. Qual, pastor? O desejo de orar. É interessante, né? Entra em primeiro lugar o fariseu, né? E depois, logo após ele, ou paralelo a ele, entra também um publicano. Eu acho que aquele homem se achava até indigno de entrar naquele ambiente religioso. Mas ele entrou, motivado, creio eu, por um sentimento que o juiz iníquo nunca teve. Ou seja, me dá sentido, Senhor, a vida. Você está entendendo, irmãos? Essa é a grande resposta do Evangelho para o ser humano. Dá sentido à vida. Dá sentido à vida, Senhor. Por que me formar, Senhor? Por que constituir família, Senhor? Por que acordar cedinho, dormir tarde, Senhor? Senhor, por que congregar?
Por que ler a Bíblia? Por que orar? Enfim, Senhor, por que viver? Dá sentido à minha vida. Parece que esse publicano, era isso que ele perguntava a si mesmo. Por essa razão, creio eu, que ele foi para aquele lugar. O fariseu não. O fariseu é aquele cara que acha que ele está fazendo um grande favor a Deus, a estar num lugar como esse. Vou fazer um favor a Deus. O pastor me deu a oportunidade de pregar. Deus precisa muito de mim. Né? Hoje eu vou para a igreja tal dia. Aí vem para a igreja por desencargo de consciência. Estou fazendo um favor a Deus. Não aprendeu nada de evangelho. Nada de evangelho. É o religioso. Né? É o religioso. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Olha a oração do fariseu no verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Olha bem. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja que oração, irmãos, veja que oração. Eu diria a você que o fariseu não orou. Ele fez um discurso de autopromoção. Eu poderia afirmar a você que o fariseu não orou. Ele tocou trombetas sobre si mesmo. Eu poderia afirmar a você que o fariseu não orou. Ele apenas informou a Deus o quão grande ele era. Era isso que ele estava fazendo aqui. Eu gostaria que você colocasse isso na sua mente, por favor. Não existe algo mais abominável diante de Deus do que uma oração soberba. Estão lembrados de Moisés? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar, Moisés, onde tu estás é santo. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Moisés, calça as sandálias da humildade, Moisés. Porque eu só uso pessoas assim, eu só respondo pessoas assim. Essa é a grande realidade. Max Lucado, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, vá para Deus de mãos vazias, sem planos ocultos, sem dedos cruzados, nada escondido por trás das costas, sem demonstrar sua performance. Vá até Ele disposto a fazer o que Ele quer, que Ele lhe diga o que Ele quer da sua vida. Charles Spurgeon dizia uma coisa interessante. Quando eu me apresento diante de Deus, eu me apresento de mãos vazias. Tipo assim, Senhor, eu nada trago em minhas mãos, eu dependo totalmente de Ti. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Meu irmão, soberba e oração não habitam no mesmo coração. Não é interessante? Mas ainda, uma coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte. O versículo 12, aliás 13, Jesus apresenta o outro personagem dessa parábola. O publicano estende em pé, longe, ou seja, longe de quê? Do santo dos santos. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim. Porque ele era o quê? Ele era um pecador. Enquanto o fariseu se achava o melhor de todos. Isso é terrível na vida de algumas pessoas, irmãos. Há pessoas que querem se santificar na vida dos outros. Mas eu não sou como fulano. Mas eu não caí como fulano. Mas eu não fiz o que fulano fez. O fariseu fazia isso, né? Na realidade ele era dessa maneira. Mas o publicano ele não era dessa maneira. Ele se apresentou diante de Deus e disse, ele abriu o coração diante de Deus. Faça isso. Eu lhe convido nessa noite, e eu não sei a vida particular aqui de ninguém, graças a Deus. Não sei. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está seu casamento. Eu não sei como está seu trabalho. Eu não sei como está a tua vida com teus familiares, com tua mãe, com teu pai. Eu não sei. Mas hoje à noite, ao chegar em casa, abra o coração diante de Deus e diga como esse publicano aqui. Senhor, eu não aguento mais. Ele era um pecador, né, irmãos? A sociedade judaica o odiava.
porque ele era um empregado de Roma, sendo judeu. Ele cobrava muito mais do que Roma estabelecia para que ele cobrasse. Então, na realidade, ele era um ladrão. Estão lembrados de Zaqueu? Ele estava no mesmo nível de Zaqueu, ele era um publicano. Ele cobrava mais do que Roma exigia para ficar para ele, era um roubador. Mas ele disse a Deus: Senhor, eu não aguento mais ser propício. O que significa isso? Ser propício. Senhor, me perdoa. Eu não entendo nada de religião como esse fariseu, Senhor. Esse fariseu já orou aí, ele ora mais do que eu. Ele jejua mais do que a lei mandava jejuar só uma vez por ano. Ele jejuava 2 vezes por semana. Esse cara é tampa, Senhor. Ele é o auge dos auges. Eu sou um desgraçado. Mas eu não aguento mais viver dessa forma. Há pessoas aqui nessa noite me ouvindo por aqui, pelas nossas redes sociais, que você precisa derramar o coração diante de Deus. E dizer: Senhor, o que eu tenho visto em rede social, eu vou deixar. Eu vou abandonar práticas que eu tenho feito, Senhor, que eu tenho realizado que não glorificam o Teu nome. Hoje eu estou disposto de abrir o meu coração diante do Senhor. É isso que o publicano fez, ser propício a mim. Ou seja, Senhor, eu estou vendo tantos animais sendo sacrificados aqui, que o sangue desses animais possam cobrir meu pecado. Ele não tinha, evidentemente, irmãos, a revelação total do Messias. Mas ele queria uma resposta para a vida dele. Vá para o verso de número 14. Jesus disse o seguinte: digo-vos que desceu justificado para... Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano entendeu o que o fariseu há anos não conseguiu entender: que a salvação é um presente, que a justificação é um presente, e a gente não paga por ela. Ele entendeu isso, meu irmão. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte: quando você entrar na presença de Deus em oração, comece adorando, se humilhando. Não é verdade? Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu percebo o seguinte, principalmente no livro de Gênesis, que a lei dizia que os primogênitos tinham o dinheiro de toda a herança. Não é verdade? Você já leu isso sobre isso? Por exemplo, numa família de 10 filhos, morria o pai e a mãe. O primogênito ficava com tudo, para manter o status da família. E os demais filhos não tinham direito a quase nada. Mas olha como Deus usa os humildes. Quem nasceu primeiro? Esaú ou Jacó? Esaú. Quem tinha direito à herança? Esaú. Quem Deus escolheu? Jacó. Isaac e Ismael. Quem nasceu primeiro? Ismael. Quem tinha direito à herança de Abraão? Ismael. Quem Deus usou? Isaac. Davi. Quantos irmãos não tinham na frente de Davi? Podia morrer um por um, Davi era o último. Quem Deus usou? Davi. Deus usa os humildes. Você está me entendendo? Deus responde ao humilde. Vamos para as mulheres. Ter muitos filhos, né? No Antigo Testamento era o quê? Era sinal de prosperidade, era sinal de vida farta, não é verdade? Quando Deus vai usar as mulheres no Antigo Testamento, Deus usa quem tem muito filho? Deus usa as estéreis. Olha Sara, olha Rebeca, olha Ana, mãe de Samuel. Onde eu quero chegar? Deus usa os humildes. Deus responde aos humildes. Por quê? Sabe por quê? Porque o cristianismo é para os humildes, é para aqueles que sabem que não são nada. Não é? Aquele estudante cético, chamado Natanael, estão lembrados? Foi procurado por um dos discípulos, por João, e disse: olha, nós achamos aquele que Isaías fala sobre ele, Jesus o Messias.
ele é de Nazaré. E ele perguntou a João, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Veio. Quando a gente quer respostas para a vida, né? A gente não vai por livros de Marx. A gente não vai por livro de filosofia. Quando a gente quer sentido para a vida, a gente vem para aqui. Essa é a grande realidade. Oração requer perseverança e oração requer humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino fugindo um pouquinho do contexto, mas eu gostaria de compartilhar isso com você. Eu me preocupo com algumas pessoas na nossa igreja, porque são apenas religiosas. Eu gostaria de dar um exemplo a você aqui nessa noite. O fariseu também era. Eu vou abrir um parênteses aqui, rapidamente, como conclusão dessa mensagem nessa noite. Não precisa abrir. Eu vou contar a história. Atos capítulo 20, do verso 7 em diante. A Bíblia diz que Paulo estava na sua terceira viagem missionária e chegou à cidade de Troade. E Troade era uma cidade muito importante para Paulo, porque foi lá que Paulo recebeu a visão de passar a Macedônia e ir para o que nós conhecemos hoje como a Europa. Mas ele estava na sua terceira viagem missionária, indo para Jerusalém. E quando ele chega em Troade, né, no domingo, a igreja estava celebrando a Santa Ceia. E Paulo foi para lá, né? Se fosse eu ou você, talvez a gente fosse dormir, porque na segunda tinha que dormir, acordar logo cedo, para pegar o navio e viajar, né? Não, mas Paulo foi participar da Santa Ceia. E a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos no cenáculo, e o cenáculo tinha muita lâmpada. E Paulo pregou muito tempo, exagerou, entre aspas, né? Na sua homilia, no seu sermão, se prolongou no seu sermão. E um jovem, chamado Eutico, aquele povo que talvez não goste de palavra, né? Ou talvez o calor que estava fazendo no tempo, não tinha ar-condicionado, foi para perto da janela e ficou na janela. E a Bíblia diz que Paulo começou a pregar, e Eutico pegou no sono, caiu do terceiro andar e morreu. E eu fiquei me perguntando, como alguém dentro da igreja, que era familiarizado com louvor, que estava ouvindo palavra há muito tempo, que gostava, pelo menos aparentemente, de oração, por que Eutico caiu? Sabe por quê? Porque Eutico se acomodou. Eutico estava na igreja, mas o mundo, a janela, chamava a atenção dele. Ele queria o que tinha de bom na igreja, mas ele também queria o que tinha de bom no mundo. Ele gostava dos louvores da igreja, né? Há pessoas assim, mas há pessoas que gostam de sexo ilícito também. Há pessoas que gostam, irmãos, de dizer que ama Jesus, mas gostam também muito de falar mal dos outros. É porque está na janela. Aí eu me perguntei, Senhor, por que Eutico caiu, Senhor? Porque janela leva ao sono. A janela ali que Eutico estava, irmãos, gerou no coração dele insatisfação. Sabe por quê? Há muita gente acomodada nessa pandemia, porque a janela gera isso no nosso coração. Nós começamos a dar vazão à curiosidade. Veja que Eutico estava ouvindo Paulo, mas parece que ouvir Paulo já não prendia mais a atenção de Eutico. A janela prendia mais. Aplicação rápida para você aqui nessa noite. O que você tem visto? O que você tem ouvido, mesmo estando dentro da igreja? O que nós temos compartilhado? Cuidado. Quem fica na janela se desconecta. E outra coisa interessante. Não sei se você já notou isso. Toda queda é para fora. Nunca ninguém cai para dentro, dificilmente. A gente sempre cai para fora. E você poderia me perguntar, por quê? Porque a janela é um lugar perigoso. Eu já disse aqui na nossa igreja reiteradas vezes, quando eu prego, eu não fecho o céu, porque eu não tenho o direito de fazer isso. Quando aquele jovem caiu, a Bíblia diz que Paulo desceu, abraçou aquele jovem, a vida voltou àquele jovem, ele trouxe aquele jovem de volta para a igreja.
Ele não deu sermão nos pais do jovem, ele não deu sermão na liderança da igreja, ele não deu sermão em Eutico. Ele disse apenas o seguinte: vamos continuar. E deu sequência ao trabalho. Aonde eu quero chegar aqui nessa noite? Tem muita gente fora. Tem muita gente, irmãos, acomodada. Tem muita gente insatisfeita. Tem muita gente dormindo. É hora da gente acordar, retornar. E talvez a gente comece com a atitude desse publicano: Senhor, sê propício a mim, pecador. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, nessa noite sobre a sua vida. E lembre-se disso: oração, para ser respondida, precisa de perseverança e de humildade.